dos dois fez a vontade do Pai? Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles. O primeiro, disse-lhe Jesus. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Só até aqui, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, essa foi a palavra que o Senhor revelou para nós. Palavra que fala de... Jesus fala dessa parábola sobre um pai que tinha dois filhos, como a Irmandade acompanhou aqui. E esse homem falou com o primeiro filho para ir trabalhar na sua fazenda, vamos falar na nossa linguagem, para ir trabalhar na sua vinha. E ele falou que não ia, irmãos, esbravejou. Imaginamos um filho assim, falando não com o pai, chacoalhando o ombro. Mas depois ele foi, irmãos. As palavras não condiziram com as ações foram diferentes das palavras. E o pai fez a mesma pergunta para o segundo filho. E as palavras foram diferentes, foram mais doces, foram mais suaves. E ele prometeu, o pai queria, mas as ações foram diferentes e ele não foi. E o Senhor Jesus perguntava qual teria feito a vontade do Pai. O primeiro. O que essa palavra quer dizer nessa noite, irmão? Essa palavra não vai longe. Essa palavra, ela vai ser bem sucinta aqui, bem direta. Nós temos dentro da igreja, irmãos, e até mesmo no meio da sociedade, dois tipos de povo. Mas vamos falar dentro da igreja. Irmãos. Temos dois tipos de irmandade. Nós temos a irmandade que busca, mas temos a irmandade que, além de buscar, também leva. Nós temos aqueles que têm algo a oferecer, que está sempre se propondo a fazer algo para Deus. E muitas das vezes dizendo não. Quantas das vezes a irmã que ora fala, eu não vou orar mais. Eu não vou orar mais. O pregador fala, eu não vou pregar mais. Eu não vou pregar mais. Agora a prova chegou, vou me trancar, vou me esconder na caverna, mas está sempre pregando. Porque, irmãos, tem uma parte na palavra de Deus que fala, o meu povo me louva com os lábios, mas o coração está distante de mim. O Senhor vem por meio dessa palavra, irmãos, falar para esse grupo de 100 pessoas, a Irmandade que está aqui reunida nessa salinha, e dizer o seguinte, bem-aventurados sois vós, que hoje pode fazer um exame de consciência e falar, Senhor, eu tenho reclamado da prova, eu tenho até falado para o Senhor que eu não vou fazer, eu tenho até dito para o Senhor que eu não vou fazer mais, que é meu último culto, que é minha última visita, que é minha última pregação. Mas, Senhor, mas algo mais forte brota de dentro de mim. E eu não consigo, porque quem nasceu para pregar, vai pregar. Quem nasceu para dar glória, vai dar glória. Quem nasceu para fazer visita, vai fazer visita. Então, o Senhor veio falar assim, eu estou contente com esse filho, com essa igreja, porque um filho representa uma parte da igreja que não serve a Deus só com os lábios, porque Deus não quer crente de aparência, Deus não quer crente flanelinho, sabe, irmãos? Fariseu. Deus não quer crente que, ó, eu prometo, Senhor, ó, se me mandar eu vou. Deus quer um crente disposto, ainda que bravo, irmãos. Por que o Senhor amou tanto Pedro, irmãos? Por que o Senhor amou tanto Pedro, mesmo Pedro errando tanto, mesmo Pedro cortando a orelha de guarda, Pedro aparecendo nu na praia, Pedro negando o Senhor Jesus 3 vezes? Porque Deus conhecia o íntimo de Pedro. Deus conhecia que Pedro, apesar daquele jeito ogrão dele, apesar daquele jeito rude dele, irmão, porque era um pescador, trabalhava no porto, irmão, não tinha escola, ele não tinha o estudo de Lucas, ele não tinha, irmãos, a educação de Lucas, era um homem trabalhador, braçal, mas tinha uma sinceridade, tinha uma valentia dentro dele, por isso que o Senhor amou tanto ele, por isso que o Senhor Jesus perdoou tanto ele, porque o Senhor Jesus falou assim, esse aqui precisa de um complemento, a hora que vier um dom nele, essa braveza, esse jeitão dele vai mudar, mas essa índole dele de lutar, de me defender o meu nome, irmãos, porque o Senhor está precisando disso, de alguém que defenda a tua palavra. Ah, mas Pedro negou o Senhor 3 vezes. Ah, mas que exemplo que é esse de um que negou o Senhor 3 vezes na hora do aperto? Ele negou o Senhor 3 vezes, mas quando o Senhor questionou com ele se ele o amava, ele também amou o Senhor 3 vezes. Ele confirmou o seu amor, não só da boca, irmãos, porque o Senhor está nesse momento, irmãos, o Senhor parou o mundo, o Senhor permitiu tudo isso, irmão, porque o Senhor quer trazer de volta, o Senhor quer trazer de volta uma igreja que se perdeu, um filho que desconverteu. A igreja representada um filho, era um filho que até reclamava, era um filho
que até queixava a prova, era um filho que ficava o tempo inteiro orando, falando, reclamando, mas estava sempre servindo. De repente mudou o filho passou a ser filho de promessa, de repente o filho já virou o segundo filho, irmãos, aquele que eu faço, Senhor, eu vou, Senhor, se o Senhor me der um carro, Senhor, eu vou te servir, se o Senhor preparar um carrinho melhor para mim, Senhor, eu só não estou indo fazer aquela visita, pai, porque o meu carro não é bom, mas se o Senhor me der um carro melhor, eu vou fazer a tua vontade, se o Senhor der um carro melhor, você vai para a praia. Sabe, irmão, não lembra das promessas que foi feita. O Senhor promete tanta coisa, promete tanta fidelidade, mas na hora das ações não condiz, irmãos. Sabe, irmãos, o Senhor sempre põe isso na nossa boca para falar. O Senhor está em busca de crente de pele, não de roupa. Que os verdadeiros sentimentos sejam pele, não roupa. Por que o Senhor está falando isso? Porque pele, irmãos, a sua pele, se ela for branca, parda, negra, não vai mudar. Aonde você for, a hora que a sua nudez, José teve as suas túnicas arrancadas, José teve as suas vestes arrancadas, mas a virtude e o dono que estava nele não estava nas túnicas, nem na roupa que a mulher de Potifar arrancou, estava no seu íntegro, estava no sonho, no foco que ele tinha, de um sonho que Deus deu para ele, de uma revelação que Deus deu para ele. Ele não mudou depois que ele perdeu a túnica. Então Deus não quer crente de roupa, sabe, irmão? Que a humildade seja pele, não roupa. Que os dons que Deus te deu, que a sua verdade, irmão. Se você é mais assim, irmão, tem um gênero difícil, não importa. O Senhor fala, eu vou desnudar a minha igreja. Estamos vivendo uma pandemia onde é necessária a máscara. Onde é necessária a máscara, e nós temos que cumprir as leis sanitárias, nós temos que cumprir as leis sanitárias que envolvem o nosso ser, a nossa convivência na sociedade. Mas espiritualmente o Senhor manda falar. Eu quero que cumpra o que está escrito lá em Cantar de Salomão, capítulo 2. Mostra-me a tua face, igreja. Mostra-me a tua face. O Senhor está vindo, irmãos, e quer ver a face verdadeira da igreja. O Senhor quer ver que filho que nós somos, irmãos. Mas o Senhor vai me repreender. O Senhor vai me repreender porque eu sou um filho bem chorão. Você é chorão, mas você faz, irmão? Irmão, você é chorona, mas você faz? Então você agradou o Senhor. Porque o Senhor não quer crente de lábios. O Senhor quer crente de ações. O Senhor não quer crente de palavras persuasivas, de palavras de promessa, de palavras doces, educação, muita fineza, sabe, irmão? Mas na hora de agir... Irmãos, quer ver um exemplo? O que vale mais? Não estamos falando aqui de irmãos que procuram conhecimento. É lindo, irmãos, que buscam conhecimento dentro da palavra de Deus, principalmente dentro da palavra de Deus, que para mim é o livro que é necessário, tem todas as respostas da vida. Não irmãos que se aprofundam em teorias da conspiração, busquem outros meios para explicar Deus em outras formas. A palavra de Deus tem as respostas para tudo. Mas vamos lá. O que vale mais? Um teólogo, não falando contra quem tem conhecimento dessa parte, mas o que vale mais? Alguém que sabe de Gênesis a Apocalipse, alguém que sabe onde está escrito, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, de cor salteado. Você chega perto desse irmão, fala, o irmão já fala na hora, irmão, está escrito em tal livro, capítulo tal, verso tal, mas ele não ama. Ou um analfabeto lá no meio do mato, que não sabe nem ler a Bíblia, mas ele ama. Quem que é o doutor aí? Quem que é o sábio diante de Deus nessa situação? O que conhece onde está escrito, mas não pratica? Ou o analfabeto que, sem saber onde está escrito, já segue as marcas de Cristo? Então o senhor manda te falar, minhas roupas não são de palavras. O meu reflexo em ti não são nas palavras. Então, bem-aventurado, se Deus está mandando essa palavra, que Deus me mostre, irmãos, não me mostra repreensão nessa noite. Deus não me mostra repreensão chamando a igreja aqui hoje de um filho de palavras persuasivas. Mas o Senhor veio falar que assim, bem-aventurado é esse povo, que a essa hora da noite, se entrou aqui, é porque é um filho que quer servir a Deus. Mesmo provado, mesmo sobre um jugo de acusação, mesmo sob a dor da enfermidade. Tem irmãs congregadas com nós aqui, e tem irmãos que estão congregados com nós aqui, que você está deitado debaixo das cobertas, mas não por pouco caso a esse culto, porque as dores nas suas costas, a dor da enfermidade no teu corpo, não te permite ficar em prontidão diante de Deus. E você falou, Senhor, eu vou deitar, mas não é desrespeito, e você cobriu, e está aí acompanhando esse culto com as dores, e às vezes até a dor faz se reclamar, mas o Senhor te fala, eu vou sarar tuas dores. Hoje eu vim para falar com o filho aqui. Hoje eu vim para conversar com o filho. O pai não deixou de amar o outro filho. O pai não deixou de amar o filho. Aqui a palavra não falou, irmãos, que o pai, esse filho aqui que cumpriu, que foi, que fez, o outro eu vou desprezar. Não, os dois moravam na mesma casa, os dois eram filhos do mesmo pai. O amor do Senhor se estende a todos. O Senhor ama o filho que promete e não cumpre, como ele ama o filho
que fala que não vai, mas faz. Não está se falando de amor de pai. O amor é a todo. Deus não está pondo ninguém fora aqui. Deus não está condenando ninguém fora. Mas Deus está dando oportunidade daquele que se considera um filho, que só tem servido a Deus com lábios, com promessas, mas que na hora de fazer não tem feito, para mudar, para começar a fazer. Ainda que sobre uma negação, ainda que negar um dom, irmãos, se Deus depositou em alguém aqui um dom, saiba de uma coisa, Deus não deu o dom para você, Deus pôs o dom em você para beneficiar alguém. Deus não dá dom para nós mesmos, irmão, porque se fosse assim, eu pregava para minha prova, irmão. Às vezes eu prego que vocês não têm noção do que eu passo. A Irmandade não tem noção do que é minha vida, eu não vou aqui expor prova minha, comover ninguém, não. Quantas das vezes, irmão, nós pregamos para alguém, sabe qual que é a maior dificuldade de um pregador, irmãos? É ter que entregar para o outro aquilo que é o que ele precisa. É Deus, imagina assim, ó, imagina você está necessitando de um presente, imagina você está necessitando de alguma coisa, e alguém vem e te entrega. Quando você pega a minha necessidade aqui na minha mão, o senhor fala, entrega por mão fulano, entrega por mão ciclano, é dele. O seu vai vir no tempo certo. Irmão, vocês pensam que é fácil pregar a libertação e precisar da libertação? Vocês pensam que é fácil pregar saúde e a cura para o filho e ter um filho em casa necessitando de um milagre, irmãos? Vocês sabem o que é isso? Mas nós cremos no Deus que nós prega com alegria e que se Deus fizer na tua vida, na vossa vida, eu sei que a minha hora vai chegar, que na minha casa vai chegar. Isso não vai inibir eu pregar aqui, isso não vai me travar eu pregar, porque nós não pregamos, irmãos, para nós, nós pregamos para uma igreja, nós pregamos para um povo, nós não pregamos sentimento nosso, nós não pregamos, não vou pregar não, porque Deus não faz na minha, não vai fazer na deles, não. Eu quero que Deus faz na vossa, irmão. Se Deus fizer na vossa, eu considero como se tivesse feito na minha. Se nós começar a comemorar, irmãos, e se alegrar com a vitória do nosso irmão, a nossa hora chega, irmãos. Então, nessa noite é essa palavra. O Senhor está falando com esse filho aqui. Eu não tenho importado com o seu queixo, com o seu queixume, eu não tenho importado com a sua reclamação, porque na palavra de Deus fala que a prova prolongada ela enfraquece o crente, e essa prova está prolongada demais, essa pandemia está prolongada demais, está batendo a fé de muitos, está esvaziando o povo já está desacreditando, o povo já está entrando em depressão, tudo isso que está visível, que está escancarado para nós aí, mas o Senhor te fala, eu não estou me importando com os seus queixumes, eu não estou me importando que a sua fé vacilou, eu não estou importando se por algum momento você me negou, como Pedro fez, porque você me negou com os lábios, porque foi acuado por uma situação para negar Deus. Mas eu conheço, a palavra de Deus fala que o homem vê a face, mas o Senhor examina os corações. Eu sou um Deus, que eu sou o único que ando nessa terra. Essa terra chamada coração, não existe médico que entra nela. Essa terra chamada mente humana, só eu tenho a onisciência e a capacidade de invadir a tua mente. Nem o inimigo tem. O inimigo ele pode mandar anjos a serviço dele em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele pode estar onipresente também, mas onisciente, entender de sentimento e de alma, ele não entende. Mas fala contigo nessa noite um que entende o seu pensamento, um que antes que você fala alguma palavra, eu já sei o que você vai falar, te diz Deus. Antes que sobe um pensamento na tua cabeça, na tua mente, antes que você formule uma ideia ou uma opinião, antes que você formule uma palavra para pronunciar, eu já sei o que você vai pronunciar, porque eu fui ontem, sou hoje e serei eternamente. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Lá em Eclesiastes eu já anuncio a minha glória. Lá em Eclesiastes eu já anuncio que o que é já foi e o que há de ser também já foi. E na tua vida não será diferente. Eu sei o que você vai ser. Eu sei onde eu vou te colocar. Eu sei por que eu preciso te moldar. Eu sei por que eu preciso que você seja um filho obediente, e obediente nos atos, não nas palavras. Eu quero que você seja um filho que seja cumpridor, mesmo falando não. Eu prefiro a sua negação nos lábios, mas a sua atitude do que a sua prontidão nas palavras, e eu não vejo resposta nas suas atitudes, irmãos, porque as palavras são bonitas quando elas condizem com os atos. Pregações são bonitas quando você vive ela. Anunciar, falar bondade, não, irmãos, a palavra de Deus fala que é pelos frutos que se conhece a árvore. Então, os frutos das suas palavras, ela tem que ser as ações, não é as palavras. Não adianta eu dizer que eu sou uma laranjeira e eu só dar limão azedo para o povo, irmãos. O povo vai saber que eu não sou laranjeira, porque a hora que começar a chupar o fruto, a hora que começar a ver o fruto azedo, vai saber, não. Ele fala que ele é uma laranjeira, ele fala que ele a ama, ele fala que ele é amoroso, mas ele só odeia. Para anunciar, ele fala que ele é crente, mas ele só dá mau testemunho. Ele fala que é pregador, mas ele só dá calote. Ele fala que é isso, ele fala que é aquilo, e não condiz as atitudes, irmãos. Aí é esse filho invertido. Mas hoje te diz Deus, ó crente provado, ó irmã que está provada, ó irmã que você vacilou esses dias.
Ou é o irmão que voltou à fraqueza e agora você está sob uma condenação. E olha, irmãos, a pior condenação que tem para o crente, não vou dizer para o crente, a pior condenação que existe para o ser humano não é nem a do diabo, não é nem a do inimigo da nossa alma. É desse juiz que o sábio Criador colocou dentro de cada um de nós. Todos nós temos um juiz dentro de nós. Nós não precisamos do diabo nos acusar. Não. O Senhor sabe o que foi, colocou dentro de cada ser humano um juiz chamado consciência. E você pode passar um dia inteiro enganando a muitos. Pode dizer uma coisa que não é. Pode dizer que ama e não ama. E não precisa do inimigo chegar perto de você para te acusar, ou muito menos do Senhor chegar perto de você e te lembrar que você mentiu. Você tem um encontro na hora com o seu travesseiro. Na hora que cada um de nós vai deitar a cabeça no travesseiro para dormir, esse juiz toca uma campainha ali. Você falou hoje que amava, mas eu sei que você não ama. Você falou hoje que perdoava, mas eu sei que você não perdoou. Você falou hoje uma coisa, mas eu conheço que não é. Não é nem voz do inimigo e nem voz de Deus. O próprio juiz que está dentro de nós nos julga. E hoje o Senhor te fala, eu vou fazer esse juiz ser mais justo. Esse juiz não pode ser injusto. Esse juiz não pode te mostrar uma mentira. Hoje, irmãos, é dia de tirar as máscaras aqui. Espiritualmente falando, hoje o Senhor veio arrancar as máscaras. Hoje o Senhor veio tirar. O Senhor fala, mostra-me a tua face. Eu quero você não com palavras, eu quero você com atitudes. Se bem-aventurado, se alguém fala assim, Senhor, sou fraco, sou errante, mas realmente eu tenho feito a tua vontade, então louvado seja Deus. Você faz parte dessa parte do filho obediente, filho do obediente, filho que às vezes no momento até fala que não vai fazer. Quantas vezes, irmãos? Hoje eu não atendo mais. Hoje eu não. Esse dia eu passei por uma prova aqui que eu tinha 3 reuniões dessa marcada para atender. Eu cheguei a ligar para uma desmarcar, o senhor me chamou assim, covarde. Covarde. E eu voltei atrás, liguei para o servo de Deus, pedi perdão. Falei, a gente já faz tão pouco para Deus, irmãos. E o pouco que nós fazemos, nós vamos achar que nós vamos punir o Criador, que nós vamos ficar como filho emburrado no canto, irmão. Tem muito crente que é igual filho emburrado, sabe, irmão? Que esse filho que faz pirraça, que rola no chão e que fala que não vai comer, mas tá morrendo de fome. Já viu que é filho que tá doido para comer comida, mas para chamar a atenção da mãe fala que não quer, mas tá com fome. Assim é nós, irmãos. Nós vivemos disso aqui, nós vivemos da graça, nós vivemos da oração, nós vivemos das virtudes, nós vivemos da palavra. E podemos nós virar contra a palavra? O inimigo arma uma cilada, a vida toma um caminho, a vida põe para nós um empecilho e nós vamos cobrar de Deus, do único que não tem culpa. Porque você pode ter certeza de uma coisa, irmãos. Nós podemos ter certeza de uma coisa. Se alguma coisa na tua vida, na nossa vida, deu errado, a primeira certeza que você tem que ter, o único que não é culpado é o Senhor. Já olha para dentro de ti e começa a procurar o que deu errado em você. Porque com a palavra de Deus tudo pode. O Senhor Jesus chegou na praia. Pedro estava pescando a noite inteira. Pedro era pescador. E ele lançou a rede pela sua experiência para aquele canto de água tudo. E não pegou nada. Estava lá emburrado, acrabunhado no canto. O Senhor Jesus chegou primeiro, pediu para ele se tinha alguma coisa de comer. Sabendo que não tinha, para ver a reação de Pedro. E ele falou assim, Senhor, lançamos a rede e não pegamos nada. O Senhor lança para o lado direito agora. Qual foi a resposta de Pedro? Pedro ele podia responder para o Senhor assim, Senhor, eu sou pescador, o Senhor é Deus, o Senhor é o Filho de Deus, mas desculpa aí, essa área é minha, essa experiência quem tem sou eu. O Senhor nunca jogou uma varinha no rio para pescar, mas ele sabia quem estava falando com ele sabia que era a palavra que estava ordenando ele. Ele não questionou, ele largou sua experiência de lado e falou assim, realmente eu lancei a rede a noite inteira, mas eu lancei pela minha experiência. Mas agora, sobre a tua palavra, Senhor, eu vou lançar a rede. Ele lançou a rede e diz a palavra que ele pegou 153 grandes peixes. Irmão, o problema não está em lançar a rede, está em nome de quem você está lançando a rede. O problema não está em bater na porta fechada de emprego, é em nome de quem você está batendo. Deixa a sua experiência de lado, deixa a sua sabedoria de lado. Usa de Deus, irmãos. Usa de Deus. Eu vou contar rapidinho aqui dentro da linhagem dessa palavra. Eu fui tirar minha habilitação, irmão. Quando eu fui tirar minha habilitação, eu não tinha estudado direito o livrinho de legislação, irmãos, eu tinha uma prova para fazer na segunda-feira, e muita dificuldade financeira, minha mãe que estava pagando para mim, irmão, para tirar aquela habilitação, e eu não podia perder aquela oportunidade, porque nós não tínhamos condição de pagar outras aulas, irmão. Eu tinha que passar naquela prova de 31 pontos, de 30 pontos, tinha que tirar 21, como os irmãos sabem disso, e eu não tinha, irmãos, conseguido ler o livrinho naquele tempo, mas aí um irmão falou para mim assim, Jader, não preocupa não, que eu tenho um CD de simulado, que se você tirar o sábado e o domingo para você baixar no computador, fazer, é a simulação das provas que tá lá. Você vai craque, você passa lá. Eu falei, tô tranquilo.
Só que quando chegou na sexta noite, irmão, Deus me deu uma revelação para mim na cidade de São Lourenço, aqui no sul de Minas, fazer uma parte na obra de Deus. Deus me revelou uma irmã provada lá, caso de suicídio, de querer suicidar, tirar a vida. E eu comecei a debater com o senhor, falei, senhor, mas se eu for lá, eu não vou ter tempo de ver, de estudar o simulado. E o senhor falou assim, cuida do que é meu, que eu cuido do que é teu. Ali eu não questionei, irmãos, e saí naquela missão. O senhor me segurou lá no sábado e no domingo. Eu fui chegar domingo meia-noite em casa, cansado, não tive como ver aquele simulado. Na segunda de manhã era a prova. Eu fui para testar minha fé, irmãos. Eu não levei o livrinho. Eu não sabia que poucas horas antes da aula lá a gente podia dar uma lida no livrinho. Mas quando Deus quer aparecer, Deus tira tudo isso da nossa mente e Deus faz a obra completa. Deus não deixa aparecer nada para falar que foi A ou B. Ali cheguei, irmãos, todo mundo lá antes da aula, de entrar na prova lá, vendo o livrinho, só eu, sem saber nada. Falei, senhor, hoje é o dia da minha vergonha. Hoje eu vou chegar para minha mãe, que lutou tanto para vender o salgadinho dela, para levantar um dinheirinho, para pagar para me tirar minha habilitação. E hoje eu não tenho condições de tirar um ponto nessa prova. Entrei, irmãos, tinha uma hora para fazer essa prova. Em meia hora todo mundo terminou. Eu olhava para a prova de cima e embaixo, não via caminho. De repente, irmãos, olhei uma resposta. E eu esqueci da promessa que Deus fez comigo na sexta-feira. Cuida do que é meu, que eu cuido do que é teu. E eu olhei uma resposta muito óbvia. Eu falei, essa eu sei. Essa resposta eu não vou, essa eu vou marcar. Pelo menos um ponto eu vou tirar. E fui ali, irmãos, e marquei aquilo que o meu conhecimento achou que sabia. Irmãos, quando chegou depois de meia hora, que só ficou eu naquela sala, eu lembrei dessa parte que o senhor falou que cuidava de mim. Então eu me remeti ao Senhor. Falei, Senhor, eu não estava passeando, eu fui fazer a tua vontade, Senhor. Fui fazer aquilo que o Senhor me ordenou. Agora eu preciso, o Senhor falou que cuidaria do que é meu. Irmãos, sabe o que Deus fez? De repente eu comecei a olhar para aquela prova. A Irmandade imagina aqueles marca-textos de verde-limão. Eu olhava assim e eu via de quatro respostas, a certa estava marcada de verde-limão. Eu via como se tivesse marcado marca-texto, assim, como se um anjo passasse. E eu só fui acompanhando aquele marca-texto. Sabe o que Deus fez, irmão? Sabe quanto que eu tirei na prova? De 30 pontos possíveis? 29. Sabe qual que eu errei? Aquela que eu usei o meu conhecimento, que eu achei que sabia. A Irmandade entendeu o fundamento disso? O que você quer na sua vida, irmão? Você quer continuar quebrando a cabeça, batendo a cabeça com o seu conhecimento, com a sua sabedoria? Eu sou formado, eu sei, eu tenho conhecimento disso, eu domino. Ou você quer deixar a sabedoria do céu te tomar? Ou você quer falar assim, Senhor, o apóstolo Paulo ele falava isso, irmão. Ele se despiu de tudo que ele sabia, de toda a sabedoria que ele tinha, para dar glórias a Deus, para falar, na minha vida é Deus. Você quer julgar a rede? Você quer pegar o peixe que você está esperando? Você quer fazer uma pescaria boa dos seus sonhos, das promessas, dos desejos do seu coração? Então deixa de lado a sua sabedoria, deixa de lado o seu conhecimento, lança a rede sobre a palavra de Deus. Naquele dia, irmãos, eu poderia ter tirado 30 pontos, mas eu errei aquilo que o meu conhecimento achou que sabia. Deus quis provar para mim que quanto é Ele, é Ele. Então, assim, Deus vai fazer na vida de alguém aqui. Oxalá, se Deus vai te mostrar que na tua vida o peixe vai vir, a pescaria vai ser boa, mas sobre a palavra de Deus. Mas, Senhor, que palavra é essa? Essa de agora, que para encerrar ela o Senhor te autoriza. Eu dou ordem agora para essa live. Eu dou ordem agora para essa irmandade que está conectada a essa 100 irmãos aqui, 100 irmãos não, porque multiplica muito mais que isso, né? Mas 100 celulares conectados, o tablet, o notebook, sabe, da Deus o quê? O Senhor anuncia para essa live aqui, para essa reunião. Lança a rede sobre a ordem dessa palavra. Alguém vai lançar a rede amanhã, no mesmo lugar que você já lançou. Porque tem alguém falando, Senhor, mas eu já bati naquela porta. Mas agora você vai bater pela palavra, a mesma porta. Jesus não podia, irmãos. Vamos raciocinar aqui. O Senhor Jesus não podia. O Senhor Jesus não podia falar assim, Pedro, você que é pescador, não é? Você é experiente, não é? Você lançou a rede aqui a noite inteira, então está provado que aqui não tem peixe, né, Pedro? Então vamos ali no rio do lado ali, vamos pegar o carro, a carruagem aqui, vamos para o outro rio melhor? Não. O Senhor Jesus, ele manda lançar a rede aonde não tinha peixe, porque ele dá ordem para os peixes. Realmente aquele rio não tinha peixe. O Senhor mandou, Deus do céu mandou os peixes esconder de Pedro naquela noite. Os peixes, vocês vão para debaixo de uma pedra e escondem. Irmãos, eu prego isso aqui com certeza de Deus que eu estou pregando. O Senhor Deus deu ordem para os peixes, esconde. E depois Deus deu ordem para os peixes, aparece. Porque o Senhor dá ordem sobre os animais. E olha lá, que os animais obedecem muito mais do que nós. Prova disso é agora. O Senhor veio tratar com a pandemia com nós, seres humanos, e poupou os animais. Alguma coisa prova que os animais são mais obedientes que nós. Vocês não acham, não? Ou porventura alguém ensinou para a baleia onde era a cidade de Nínive?
Ou porventura a baleia tinha uma bússola, ou tinha um GPS dentro dela, que ela sabia que ela tinha que julgar Jonas e Nínive. Ou porventura alguém ensinou para os corvos onde estava Elias, alguém passou o mapa para os corvos levar alimento para Elias. Ou porventura alguém pode entender que os leões famintos não tocou em Daniel se não foi por uma ordem de um anjo que mandou ele não tocar em Daniel. Se nós for entrar aqui em pregação dos animais trabalhando para Deus, irmãos, já começa lá em Noé, na arca lá, os homens não ouvindo Noé e os animais enfileirados, entrando, cada casal. E ali, irmãos, nós temos que entender o fundamento dessa palavra. Quando os animais iam entrando com ordem de Noé para dentro daquela arca, ali, irmãos, estava a cadeia alimentar dos animais. Ali, o prato preferido do leão estava entrando junto com ele ali. A presa do leão, a presa dos outros animais, estava tudo ali junto. Mas Deus tirou o instinto animal, que é tão falado sobre os animais, e eles, obedientes, entraram ali. Quando Deus quer nos ensinar alguma coisa, o Senhor não usa exemplo de homem algum, nem dos que passaram. O Senhor usa exemplo dos animais. O Senhor manda nós ter com as formigas. O Senhor ensina o preguiçoso a aprender a trabalhar com as formigas. O Senhor fala que nós temos que ser simples como uma pomba e prudente. Até a serpente o Senhor usa para nos ensinar. Então, que ser humano somos nós? Que achamos que sabemos, que conhecemos, que temos formação, que passamos na faculdade, que agora nós podemos respeitar nosso pai, porque o meu pai é um gari, o meu pai não tem estudo, e eu formei, eu tenho 2 faculdades, a sua faculdade não serve para nada. Prova disso é que uma porta fechou para alguém aí, com todo o seu conhecimento, e a porta não abre. Mas te diz Deus, hoje eu não vim te condenar, eu vim te avisar por você. Dá para você largar seu conhecimento de lado e ir pela minha palavra? O Senhor mudou a linhagem da palavra aqui, irmãos, mas eu vou pregar, eu prego o que Deus me mostra. O Senhor mudou a palavra, o Senhor manda falar. Tem alguém aqui que você está batendo numa porta, e você está batendo numa porta. Você está em outro país. Você foi para um outro país cheio de expectativa e se deparou. Sonhou demais. Foi com um sonho muito grande. O sonho foi maior, irmãos. O que subiu na sua mente foi muito grande e você se deparou com uma situação oposta do que você imaginou. Você já pensou em voltar para o Brasil? Já pensou em largar tudo e vir embora? Porque as portas que você achou que estariam escancaradas se fecharam todas. Mas não se fechou. É porque você não foi pela minha palavra. Mas hoje, essa palavra, dessa noite, nessa salinha, te ordena. Lança a rede do lado direito. Que lado direito é esse? O que está à destra do lado direito de Deus Pai. Jesus Cristo. Que está do lado direito de Deus. Lança sobre ele as tuas necessidades, as tuas ansiedades. Lança a tua rede nele. E sobre o nome dele, você colherá 153 grandes peixes. É muito peixe, é muita benção. Vai servir para você e vai servir para os seus às tuas voltas. E para alguém que está aqui, que já está com o passaporte já carimbado, não vê a hora de atravessar o oceano e ir para algum país. E tem muita coisa impedindo. E tem pandemia impedindo. E tem alguém, eu vejo uma separação. Alguém ansioso num país e alguém ansioso aqui, por um encontro, para estar junto. E o Senhor manda te falar, eu vou mudar a situação das coisas. E essa porta, esse não... Oh, irmão, hoje, para encerrar essa palavra, o Senhor manda te falar, eu vou trocar o não pelo sim. Tá bom assim? O não. A porta que você bateu, eu não vou abrir outra. A que falou não é que vai abrir. A porta que te disse não é essa que vai te dar os peixes. Deus seja louvado.